A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Hugo, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Números, capítulo 16, a partir do versículo 31, diz assim: E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja nosso Deus, minha rocha e nossa rocha, Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, esse fato aqui se deu no Velho Testamento, no ministério de Moisés. Moisés, homem usado por Deus, homem mais manso da terra. O Senhor levanta para fazer aquela obra maravilhosa que vocês sabem, que não foi fácil, entendeu? Tirar uma congregação de um lugar em que ela estava escravizada e levar para uma terra a qual o Senhor tinha determinado. Muitas almas haviam ali. E o Senhor foi com Moisés de maneira que destruiu o reino de Faraó, após ter enviado 10 pragas, e finalizou ele e o exército dele no mar, quando fechou sobre eles. E existia entre eles quem duvidasse do ministério de Moisés. E havia entre ele pessoas, aleluia, que se sentiam e se soberbeceram. E era contra Moisés, o chamado dele e Arão. Não acreditavam mesmo sabendo de tudo que Deus fez, eles presenciaram. E por causa disso eles perseguiram. E, aleluia, o Senhor teve que os abater. É triste a narração dos versículos anteriores, em que Moisés se ira e pede que Deus faça algo novo. E Deus fez algo novo, sobrenatural, para mostrar que ele era com Moisés. Fez com que a terra abrisse a sua boca e tragasse Corá e todos os seus, com casa e tudo mais. Isso, aleluia, prova da grande e poderosa mão de Deus e de como Deus ele aprova, e quando ele aprova o ministério ninguém pode ir de contra. Quando Deus chama alguém, quem sabe o histórico e a história de cada um que pagou o preço é a própria pessoa, porque quem está de fora e quem chega depois não sabe o peso que é, aleluia, apacentar, que é tomar conta de pessoas de forma legítima, genuína dentro da palavra de Deus. E muitos querem, glória a Deus, tumultuar, muitas vezes, querem colocar sementes malignas, até sacrifícios, né, que tentam imitar o sacrifício a Deus, mas são tudo fogo de palha, só para confundir, são sementes malignas. Na verdade, agem como joio, que é aquela semente que tenta imitar o trigo, mas o Senhor os conhece e Deus está pronto, aleluia, a cumprir, a honrar o ministério daqueles que ele chamou, comissionou, aqueles que ele ungiu, capacitou e deu ferramentas e revestiu de autoridade e deu autonomia para falar no seu nome e agir no seu nome. Então o Senhor, ele é o mesmo. Esse Deus que, aleluia, mostrou a ser a favor de Israel e a favor de Moisés, honrou o ministério de Moisés com braço forte, dessa maneira tremenda. Ele é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Deus não sofre avaliação. Não é porque nós estamos na graça que Deus não executa juízos, não traz repreensões. Então vamos temer a Deus e não se levantar contra a unção, contra aqueles que o Senhor tem levantado para conduzir o seu povo, aleluia, para a volta dele, né? Porque os ministros de Deus,
nós, apóstolos e pastores que fomos chamados e ensinamos o povo de Deus de forma genuína, não estamos fazendo isso, conduzindo o povo ao Senhor nos céus, preparando a igreja, ou permitindo o Senhor preparar a igreja através do nosso ministério de balde. A gente não brinca de ser, aleluia, pregadores, doutrinadores e professores do povo de Deus e apacentadores, mas existe muitos coral hoje ainda. Que Deus tenha misericórdia, que você que está ouvindo não seja um corá, né? Que era inimigo, estava ali entre a congregação, tinha assistido os sinais, tudo, sabia tudo, mas não temia Deus. Hoje, quantos que são corá, né? Se esforçam, se vão para a faculdade, se tomam curso de teologia, tudo que fazem é para combater o evangelho, para poder atrapalhar o ministério dos outros. Aleluia, age dentro das congregações como inimigos de Deus. Deus está nos vendo, Deus está vendo cada um que fica se levantando sem conhecimento de causa. Pessoas sem discernimento, que estão sempre pronto a disseminar o ódio, a discórdia, a divisão, se levantar contra as autoridades constituídas, sem temer a Deus, pensando que não vai ter o pago. Então é um alerta para aqueles que se levantam contra o óleo, contra o chamado de homens e mulheres de Deus, e ficam combatendo o tempo todo, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vai agir, e pode se enganar, meu amigo, você pode ser surpreendido, aleluia, com a mão poderosa de Deus, porque Ele é o mesmo. Isso aconteceu em plena graça com Ananias e Safira. Olha o fato que aconteceu em plena graça. Esse fato que eu estou falando agora, Ananias e Safira mentiram a Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, determinou um juízo, o qual Deus executou na hora sobre eles. Está lá na palavra de Deus em Atos, leia Atos 5. Então foi escolha deles. Eles procuraram o mal. Quantos que estão dentro da congregação, em vez de se arrepender e aceitar o avivamento, aquilo que o Senhor está fazendo, fica trazendo semente maligna, ou, aleluia, o joio, aleluia, para querer tentar impedir, frustrar o plano de Deus. Ninguém frustra, jamais frustrará os planos de Deus, os desígnios do Senhor, aleluia, o propósito de Deus. Ninguém, nem no céu nem na terra, ninguém poderá impedir o que o Senhor tem para realizar. Então tema a Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Então quem teme a Deus não se levanta contra, aleluia, as autoridades constituídas, contra aquele que o Senhor comissionou, aquele que o Senhor preparou para fazer a diferença. Amém? É só um alerta esse tema para aqueles que, aleluia, não temem a Deus, se levanta contra o chamado, se levanta contra, aleluia, os ministérios quais o Senhor se levantou para o fim, né, para o avivamento, para preparar, capacitar a igreja do Senhor. Vigia, cristão, vigia você que não tem temor de Deus, passe a ter, porque Deus não brinca de ser Deus, e nem os filhos dele brinca de fazer a vontade dele, executar, aleluia, aquilo que ele mandou. Glória a Deus. Temamos a Deus se quisermos viver, se quisermos estar de pé diante dele. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e nos livre de todo o mal e nos separe de andarmos com, aleluia, aqueles que promovem escândalo e odeiam a doutrina genuína da palavra de Deus, o avivamento. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.